Lá na Espanha, né, pouco mais de 1% tem a vida com Jesus Cristo, é muito pouca gente. Teve um rapaz que falou para a pastora Marita assim, que lá Jesus é apenas uma lembrança, não está mais no coração das pessoas lá. Então, que você continue orando, né, nesses 40 dias e peça a Deus para poder salvar aquele povo lá, em nome de Jesus, amém? E de lá podem sair outros lugares também, que nós, além de Las Palmas, nós fizemos a reconciliação de um irmão lá, que foi jogador de futebol também lá o Edson, lá em Madrid, glória a Deus que ele também está de volta com a gente, em nome de Jesus, amém? Então, aonde nós passamos, Deus confirmou lá, né, a oração de vocês, amém? Glória a Deus, que Deus continue abençoando, rico e poderosamente. Amados, a gente sempre fala o seguinte, não, eu quero que Deus faça a vontade dele na minha vida. Quem quer que Deus faça a vontade dele na sua vida aí? Pouca gente levantou a mão. Hein? Tem? Glória a Deus. Quem realmente quer viver a vontade de Deus para a tua vida? Que ela é boa, perfeita e agradável. É importante a gente entender. Mas para viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, nós temos que abrir mão de quê? Da nossa. Essa é a parte mais difícil. A gente fala, às vezes, sem saber o que está falando. É ou não é verdade? Quem Deus fala, faz isso. A gente, mas é isso, você não quer a vontade dele? Como é que não quer fazer o que ele quer? É ou não é verdade? Amém? Glória a Deus. Essa pergunta é uma pergunta para a gente realmente ter uma introspecção e pensar realmente o que eu quero com Deus, o que Deus quer de mim. Porque a maioria das vezes a gente chega para Deus e fala o que nós queremos. Por exemplo, esses 40 dias de oração, a gente vai colocar ali, glória a Deus, tem os motivos da igreja, que são os teus motivos, amém? São o quê? Os teus motivos, né? Quando a gente pede para ter maturidade espiritual, é para você ter. Quando a gente pede para a igreja prosperar, é para você prosperar. Mas a gente ainda coloca espaço, né, para você escrever na sua folhinha, né, depois baixa aí e imprime, né, e coloca lá os teus motivos pessoais, né, ser profissionais, familiares, não tem problema nenhum. Porém, é importante a gente entender que isso é só para a gente. Agora, quando é com relação a Deus na nossa vida? Quando a gente ora o Pai Nosso, como é que a gente ora sobre a vontade de Deus? Seja feita a minha vontade. Ah, não? A vontade de quem? A dele? Mas é para fazer a vontade dele ou não é, gente? Pergunta, irmão, você está disposto a fazer a vontade de Deus ou não? É até difícil, né, gente? Até respira fundo. Tem gente até que para. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? A gente precisa ter esse encontro com Deus, com seriedade, ter essa profundidade. É ou não é verdade? Essa profundidade com Deus. O que eu quero? Eu quero realmente viver o tudo de Deus para mim? Não, você vai viver o tudo que Deus tem para você, mas tudo que Deus tem para você é a vontade dele. E aí? Então, a gente precisa, né, ter essa maturidade na nossa vida. É uma maturidade, isso mesmo. Né? Porque quando a gente fala, me dá, quem fala assim? Hein? Eu quero fazer até pirraça. Quem faz assim? Você é criança? Paulo fala que, infelizmente, né, alguns irmãos ainda eram meninos, o quê? Na fé. O que é menino na fé? Não abre mão da vontade pela vontade de Deus. E aí, fala, não, mas eu quero, Deus, cumpra na minha vida a tua vontade. Aí depois, olha, está cheio de vontade. Como é que Deus vai cumprir a vontade dele na minha vida, se a minha vida está cheia de vontade? Mas eu quero falar uma coisa para vocês, que é muito importante. Não adianta a gente brigar com Deus. Não adianta o quê? Brigar com Deus pela nossa vontade, porque Ele ainda é o soberano eterno de todo o universo. Estão sendo claros aqui, gente? E isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque enquanto o filhinho ou a filhinha está no nosso domínio, a nossa vontade vai prevalecer na vida deles, é ou não é? E a nossa vontade não é melhor do que a do neném?
É ou não é? É. Ele sabe o que vai comer? Não. Sabe o que vai vestir? Sabe aonde pode ir? Não. Então, a nossa vontade soberana de pai e de mãe protege quem? O filhinho. Então, fala com o irmão que está ao seu lado assim, graças a Deus, pela nossa ignorância. Ué. É ou não é verdade? Porque, né, a ignorância, nesse caso, é uma bênção. Porque enquanto é pequenininho, Senhor, é ou não é? Mas vai chegando um momento que a gente vai sendo maduro. E na maturidade você tem que escolher. Aí, meu filho, aí você vai ouvir os conselhos de Deus. Você segue se você... Não é assim quando o filho fica mais velho? O pai foi a mãe e falou assim, ó, meu filho, não é bom isso aí. Eu não te ensinei dessa forma. Não, mas eu quero, eu sei que eu estou fazendo, então, boa sorte. É ou não é? Amém? E aí as responsabilidades caem sobre a vida daquele que faz uma escolha. Mas não podemos deixar de entender que nós temos a nossa responsabilidade, como eu falei hoje pela manhã. E eu ouvi uma palavra lá de uma irmã, na igreja que nós fomos, lá em Madrid, muito interessante que ela falou, né? Uma pregação de uma irmã. Né? Foram 3 pregações, o culto lá dura, sabe quantas horas? 4 horas, irmão. Quem acha que 1h30 é muito aqui? 4 horas, né? Chegou um momento lá que eu falei, né? Estava falando aqui na quarta-feira, falei com a pastora, o culto começou 11 horas, quando deu 1 hora, falei, pastor, 2 horas de culto, e ainda está na palavra dízimo oferta. Né, Rojão foi rapidinho, né? O pessoal aqui dá correndo. Aí eu falei assim, vamos lá, e ela, não falei vamos lá não, eu só falei assim, pastora, já tem 2 horas de culto. Aí ela olha para mim e fala assim, e daí? Aí eu, não, só estou falando. Ué, eu fazer o quê, né? Não, só falei, eu ia falar que eu não era espiritual, que ela era, eu não é? Menina, pastor carnal? Não, né? Eu não é? Não, tá bom, culto, vamos ficar, que agora, né? E, né, não estava aguentando mais, senta, levanta e a coluna. Mas terminou, né, 3 horas da tarde, mas foi uma bênção, valeu a pena, tá? Porque, na realidade, eles têm um culto lá na semana mesmo, sabe? Que é o domingo, porque o restante é muito trabalho, muita luta, não dá para estar outro dia, então eles aproveitam o domingo para ficar o dia todo na presença de Deus, amém? Glória a Deus por isso. E aí ela falou uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Claro que eu vou, né, estar trazendo a mensagem para vocês, mas quero compartilhar. Que Deus tem o sim, o não e o espera. Tem o quê? O sim, o não e o espera. Não tem outra coisa. É sim, não e espera. E nessas 3 coisas, eu e você temos que nos adaptar. Estou sendo claro aqui? Não adianta pular para um lado ou para o outro. Abre a palavra de Deus. Isaías, livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. Capítulo 43, versículo 13, muito conhecido. Muito conhecido. Começa do 11, né? Do 11, para entender como Deus vai se apresentando aqui. Isaías 43, 11. Amém? Todos acharam? A 13. Ele fala, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Fala comigo, fora do nosso Senhor não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei. E eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Cadê as testemunhas de Jesus aí? Diz o Senhor, eu sou Deus. Versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Fala comigo assim, operando Deus, ninguém pode impedir. Olha comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. E mais uma vez, Senhor, pelo teu Espírito Santo, te pedir que o Senhor venha nos usar como canal totalmente substituído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, a fim de alcançarmos corações sábios, e sermos mais que vencedores em tudo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, todo
Todo mundo aqui tem vontade. É ou não é verdade? Né? A vontade é normal, Deus coloca no nosso coração. Só que, na realidade, quando a gente vai confrontar com a vontade de Deus, a gente tem que tomar cuidado, porque o que ele fala ali? Eu sou Deus, fora de mim não há outro, não há Salvador. E operando eu, quem impedir? Ninguém pode impedir. Então, o Senhor Jesus, ele fala o seguinte, olha só que coisa maravilhosa, que Deus, né, ele tem ciência de cada fio de cabelo contado na nossa cabeça. Não cai uma folha, um passarinho no chão que o Senhor não consinta. O apóstolo Paulo ele chega a falar o seguinte, que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Ele coloca a vontade e ele ajuda a realizar. Então, ele tem um controle absoluto de tudo, inclusive de cada pensamento nosso. Mas aqui vai o seguinte, o Senhor Jesus, já falei outras vezes aqui, vou repetir, o Senhor Jesus, ele tinha lá um enfermo, um paralítico e curava, tinha alguém cego, ele curava, mandava a enfermidade embora, tinha um demoniado de Gadara, outros demoniados, ele, demônio sai, o demônio ia embora, acabou. As tempestades, vamos colocar assim, né, quando estavam agitado o mar, o que ele fazia? Acalma a tempestade, para. E o mar se fazia bonança, todo mundo ficava. Até a gravidade, domínio sobre a gravidade, o que ele fazia? Andava sobre o quê? Sobre as águas, é ou não é verdade? Ele tinha domínio sobre a matéria, transformava a água em vinho. Entendeu? Quer dizer, a nível molecular, né, vamos colocar assim, atômico, ele conseguia mudar ali tudo, sabe? Algo maravilhoso. E aí, a figueira estava lá sem fruta, ele seca, acabou, secou. Aos peixes, não tinha peixe, ele falava, vai, se multiplica aí, enche a rede do meu servo. Pães, né? Vamos colocar assim, 5 pães, 2 peixinhos, com 5.000 homens, o que ele faz? Reparte, ora, e olha a multiplicação, ainda sobra 12 cestos cheios. Então, todos ouvem a voz do Senhor. As tempestades, os demônios, a natureza, as leis da química, as leis da física. Quem entendeu bem aqui? Todo, menos o homem. Que desgraça. É ou não é verdade? O pessoal estava vendo ele dominar tudo, fazer tudo. E aí quando chega para o homem, vem, faz isso, faz, não vou não. Aí depois quer ser abençoado. Todos ouvem o seu mandar. Quem entendeu bem aqui? Amém? Nos céus e na terra, todo joelho se dobra, né? Agora, nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, ele nos deu a opção de obedecer e não obedecer. Mas com isso veio responsabilidade, como eu falei pela manhã. Aquilo que o homem semeia, ele ceifa. Aquilo que ele planta, ele colhe. Entendeu bem aqui, gente? Teve uma vez um amigo que chegou para mim e falou assim, poxa, eu era novo convertido, ele já era mais antigo, ele falou, poxa, no serviço, ele falou assim, eu queria que Deus tirasse o nosso livre-arbítrio, mudasse nossa mente para a gente não pensar besteira, nem fazer besteira. Eu falei, aí você seria um robô. Não seria uma pessoa, seria fácil. É, na verdade. O bom é você poder escolher entre o bem e o mal. Entre o certo e o errado. O caminho que você vai tomar. Quem entendeu bem aqui? Alguém quer um filho robô ou quer um filho de verdade? Né? Tem um monte de bebezinho agora aí que... Como é que é? Hein? Reborn? Isso. Hein? Então, para entender bem, um monte, né? E até bota um robôzinho lá, você programa, ele vai fazer o que você quer. Mas dizem que até a IA está complicada agora, tomada desligada, não quer desligar, dá um problema aí. Estava lá fora com o Arthur, estava com aquele negocinho que voa aí, um dronezinho, né? Que filma aí, ele estava tentando ligar pela manhã, não conseguiu de jeito nenhum, o troço não ligou. Nem, né? Então, mas na realidade, toda a natureza obedece à voz de quem? Dos animais. A própria natureza. Mas nós queremos sobrepor nossa vontade sobre a vontade de Deus. E aí é um problema sério que nós temos. Por quê? Porque com isso vem a responsabilidade e as consequências das nossas ações. E aí eu não posso reclamar se eu não estou de acordo com a palavra dele. Porque
não cumprir a vontade de Deus implica não somente problema para a nossa vida, mas como também para o nosso redor. O próprio livro de Isaías, no capítulo 24, diz o seguinte, que a terra planteia e murcha, né? Planteia e murcha, que ela se esvazia, enfraquece por causa dos habitantes da terra que quebraram as leis celestiais. Então você vê que quando Adão caiu, que ele pecou, desobedeceu a Deus, o que Deus falou? Maldita é a terra por tua causa. Fala com o irmão que está falando. Quando você quebra uma aliança com Deus, a sua casa sofre. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Você não está fazendo a vontade de Deus, a nossa casa sofre. Tudo aquilo que está sob o nosso domínio acaba sofrendo. É um casal que está com problema, quem vai ter problema também? Os filhos, é ou não é verdade? Aí começa a ter um problema geral. Então, o que Deus deseja é nos abençoar. Só que, como Ele nos deu o livre-arbítrio, nós precisamos entender que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, é o caminho para nós sermos abençoados. Se eu seguir o outro caminho, aí as consequências vêm sobre a minha vida. Quando Moisés estava no Egito, e aí Moisés chega e ele tenta, com as próprias mãos, libertar o povo. Naquele momento ele queria fazer isso. Era a vontade de Moisés fazer isso, libertar o povo, mas ele não estava preparado. O que Deus fez? Espera. Quanto tempo? 40 anos no deserto. Fez o quê? Espera. Passados 40 anos, olha a espera de Deus. Quem está entendendo bem, diga amém. Passados 40 anos, Deus chega para Moisés, agora é o sim, Moisés. Vai lá e você vai libertar meu povo. Quem está entendendo bem aqui? E Moisés libertou o povo? Porque era a hora que Deus queria. Então, quando Deus fala, obedece que vai dar certo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Fala com o irmão que está ao seu lado. No tempo de Deus, quando você obedece o sim, vai dar certo na tua vida. Quem está ouvindo Deus falar aqui nessa noite aqui? E deu certo, foi tranquilo, que Moisés não precisou dar uma cacetada em ninguém. Que Deus falou, Moisés, tu não vai libertar esse povo com a tua força, não é minha força. Quem vai lançar praga sou eu, quem vai fazer o sobrenatural sou eu, quem vai subjugar Faraó sou eu, a nação mais poderosa da terra. Moisés não tinha a menor capacidade. Então, quando nós nos colocamos dentro da vontade de Deus, as coisas fluem. Quem entendeu bem aqui? Amém? Fluem com tranquilidade, você não faz esforço, porque Deus está contigo e levando você. Porque como ele disse, operando eu, quem impedirá? Quem quer estar na vontade de Deus aí? Então, Moisés soube esperar. Soube esperar, e aí, há quem diga que passados 40 anos, quando Deus o chama para falar o sim, Moisés fala, poxa, agora eu não quero mais não. Por quê? Porque ele estava já desanimado. Quem entendeu bem aqui? Já estava sem força, porque a esperança demorada enfraquece o quê? O coração, mas Deus também sabe disso, mas Ele quer provar para mim e para você que não é a tua força, nem a minha, nem a tua vontade, é a vontade dEle que vai prevalecer. E quando eu aceito sim, as coisas acontecem. Que Deus não divide a glória dEle com ninguém. Com ninguém. Então, olha só, coisa maravilhosa. Aí vai Moisés, né? Liberta o povo, caminha mais 40 anos no deserto, chega no final da terra prometida, aqui eu quero falar contigo, que é importante. Moisés ouviu um não de Deus. A Bíblia diz que Moisés orou ao Senhor pedindo para entrar na terra prometida. O que Deus falou com ele? Não. Aí Moisés orou de novo. O que Deus falou? E Moisés orou de novo. E aí? Deus ainda fala assim, não, e não quero que fale mais nisso. Fala com o irmão que está ao seu lado. Quando Deus fala isso, fica quietinho. Que pode ser pior. Quem entendeu bem isso? Amém? Então Moisés, olha só, ele provou do espera, ele provou do sim e provou do não. Mas em tudo ele foi mais que vencedor em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Porque quando o Senhor Jesus estava aqui, quem desceu para falar com Jesus foi Moisés. Honrado pelo Todo-Poderoso. Ele não entrou na terra física, mas entrou na Canaã celestial. É onde nós... Quem quer ir para a Canaã celestial? Dá uma glória a Deus, é bem alto, amém? O sim de lá é que funciona, é o melhor para a nossa vida.
Qualquer sim aqui não se compara ao sim de herdar o reino dos céus. Entendeu bem? Então a gente aprende com Moisés. Tá? Ele recebeu um não aqui. Então, gente, fala com o irmão que está ao seu lado, fica tranquilo com qualquer coisa que Deus mandar para você. Fala com o irmão, fala se me ajuda, fala, fica tranquilo, aceita e ponto. Sim ou não, espera, não importa. É o melhor para a nossa vida. Amém? É o melhor para a nossa vida. Então, a gente olha que Deus é um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele, sabe, Ele só fala, para mim, como Jesus fala, ó, sim, sim e não, não. O que passar disso é o quê? Então, Deus fala sim, legal, Senhor. É sim, beleza. Se falar não, tranquilo. Vou mostrar para vocês o que é insistir quando Deus fala não e a pessoa fala sim e insiste com Deus, o que acontece. O rei Ezequias, Deus manda o profeta Isaías, que é esse profeta, falar com Ezequias. Não é isso, irmã Virgínia? A irmã Virgínia sabe tudo. Aí, vai lá falar com Ezequias, com o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei exemplar. Fez a melhor Páscoa, restaurou a melhor Páscoa, o templo, tudo em Israel. Tudo andou nos caminhos do Senhor. Fez tudo de bom. Prosperou em todos os níveis, ficou famosíssimo, que até hoje, né, vamos colocar assim, né, o aqueduto que ele fez, né, do Monte das Oliveiras até o templo, existe, porque no cerco lá, Deus deu vitória para ele de maneira maravilhosa. Quem entendeu aqui? Senaqueribe não entrou lá, sabe? Todas as vitórias que você pode imaginar que um homem possa ter, Ezequias teve, de prosperidade e tudo. Quem quer ter essa vitória aqui? Porque ele andou nos caminhos do Senhor. Aí Deus vira para... Eu sei que é difícil o que eu vou falar aqui. Deus manda Isaías lá, vai lá falar com Ezequias, que o tempo dele acabou, ele preparar a vida dele, que eu vou recolher ele. Quando Isaías sai, Ezequias vira para o canto da parede e chora. E reclama com Deus. E aí ele faz uma coisa que é incomplicada. Ele realmente tinha crédito. Ele fala, Senhor, eu tenho andado em integridade na tua vida. O Senhor me prosperou em todos os níveis. O Senhor me colocou numa situação maravilhosa. E agora o Senhor diz que vai me levar. Deus, tá bom, tu tem crédito, vou conceder aí para vocês. Aí eles voltam lá e falam que eu vou conceder mais 15 anos para a vida dele. Ele já estava de idade, 15 anos. Nos últimos 15 anos da vida dele, tudo que ele fez deu errado. Sabe, os empreendimentos que ele fez com navios afundaram. Deu para entender bem? Os embaixadores da Babilônia vieram, olharam tudo que tinha, sabe, no reino, e depois vieram e roubaram tudo. E ele teve um filho chamado Manassés, que foi o rei mais sanguinário da história de Israel, inclusive, né, mandou matar os profetas, inclusive o profeta Isaías foi cerrado ao meio por ele. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, quando a gente não aceita o que Deus quer, a gente pode... Não estou dizendo que ele perdeu a salvação, não, né? Mas o período que ele ficou aqui foi uma desgraça. Quem está entendendo, diga amém. Eu não sei se eu também não ia pedir para dar mais tempo, não. De repente ia pedir, não 15, não 30. Eu não sei, não estou questionando, não estou falando que ele... Né? Mas o que eu quero dizer para você é que o sim e o não espera de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. Não tem que pedir a Deus isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A gente vê que aceitar não é uma coisa fácil. Mas nós temos um episódio na Bíblia, que é um episódio doloroso, mas que é real. Estava lá Davi, teve um filho com Betseba, quem ele havia adulterado, que era a mulher de Urias. Ele havia feito uma lambança terrível, né? E aí, a Bíblia diz que o filho que nasceu de Betseba começou a ficar doente, enfermo. E Davi não comia e não bebia durante todos os dias que o garoto estava doente, pedindo a Deus que tivesse misericórdia. Quem está entendendo bem aqui? E estava orando. E os chefes, né, dele lá, os assessores do rei. E aí, meu Deus, ele vai morrer se ele não comer e não beber. Ele falou, não como, não bebo, enquanto Deus não resolver. Chegou um momento que o garoto morreu, Deus levou o garoto. Porque Deus, nesse caso com Davi, ele foi soberano. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, cuidado com o que você planta.
porque pode colher coisa ruim. E eu não sei, deixa eu falar aqui para você aqui. A gente não tem, eu não posso dizer para você, às vezes quando uma pessoa conversa comigo, eu falo, gente, nós vamos orar pela misericórdia de Deus, porque existem casos em que Deus isenta a pessoa de toda e qualquer colheita ruim. Existem casos que a pessoa leva umas pancadinhas. Tem casos que ela leva umas pancadonas. Quem entendeu bem aqui? Tem casos que elas vão até as últimas consequências. Então, eu não sei que tipo de colheita a pessoa vai fazer de Deus. Deu para entender bem aqui? Por isso que a gente orienta não a errar. Porque se erra, aí é com Deus, não é com o pastor. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Glória a Deus. Estou sendo claro aqui com vocês, irmão? Amém? Quem está entendendo essa mensagem aqui? Davi fez uma semeadura terrível e agora estava colhendo e Deus não isentou essa colheita dele. E ali foi o não de Deus. Agora, a atitude de Davi. Quando Deus leva o menino, que os servos de Davi chegam, eu falei, agora como é que a gente vai falar com ele? Como é que a gente vai chegar para ele se ele estava mal, com um garoto doente vivo? Imagina agora se morreu, aí ele entende... O que está pegando aí? É ou não é? Davi não era bobo. A criança foi embora, né? Foi. Tá bom. Tá, tomou um banho, botou as melhores roupas, bota a comida para mim, foi comer. Ué? Não entendemos. Você estava mal quando ele estava vivo e agora morreu, está bem? Não é, o que eu posso fazer? Esse foi o nome de Deus, eu tenho que aceitar e está acabado. Homem segundo o coração de Deus. Fala com o irmão que está ao seu lado. Por isso ele era o rei Davi. Por isso Jesus é chamado filho de Davi. Amém, amados? Não é porque ele era perfeito, não. É porque ele submetia à vontade de Deus. Não é coisa fácil, mas é onde nós vamos, né, ter na nossa vida a glória de Deus, refletindo. Amém? Quem entendeu essa mensagem aqui até agora? Então, o Senhor, Ele quer que a gente entregue para Ele a nossa vontade, em todos os níveis, até para pregar o Evangelho. Nós fomos para Las Palmas porque nós oramos. Amém? Nós já estávamos com a viagem marcada, não era para lá, nós só mudamos a direção. E aí nós oramos, pedimos a Deus direção. Então, e Deus deu a direção, não vai, está resolvido. Então, nós fomos lá, por isso que foi uma bênção, senão ia ser um desastre. Porque lá no capítulo 16 de Atos, se você puder abrir aí, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, não vou demorar não, gente, já vou terminar. Atos 16. Olha o apóstolo Paulo. Tá? Versículo 6. Diz assim, e passando pela Frígia, o apóstolo Paulo, tá? E pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra onde? Na Ásia. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Olha para mim aqui. Até para pregar o Evangelho, Deus diz aonde você vai. Ali foi o não de Deus. Para quem? Para o apóstolo Paulo. E por que ele não tentou ir de novo? Porque não, se não é para lá, não é para lá. Quem entendeu bem aqui? Mas interessante que Jesus fala assim, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a quem? A toda criatura, mas é a toda criatura que ele manda, ainda tem isso. Amém? Não vai para lá. Aí logo nessa noite ele sonhou e que um homem lá da Macedônia falou assim, passa para cá e prega para a gente. Ele entendeu que o Espírito Santo queria que ele fosse para lá. Fala com o irmão que está ao seu lado. A diferença, fala assim, a diferença dos que têm vitória com Deus é que eles seguem a direção de Deus. Para aqueles que não têm. Não é fazer o que a gente quer, o que acha que é legal, o que acha que é bom, que vai dar certo. Não, é aquilo que Deus deseja. Quando eu falei no início, quem quer fazer a vontade de Deus? Alguns levantaram a mão, depois ficaram meio assim. Quando viram a responsabilidade. Mas se você quiser ter vitória com Deus, tem que abrir mão da tua vontade e ficar com a vontade de Deus. Seja na tua área emocional, espiritual, em qualquer área, é assim que Deus vai fazer. Olha bem como o presbítero Joel chegou aqui e falou quando o Senhor distribuiu talentos, 1 para 1, 2 para 1, 5 para outro, segundo a capacidade de cada um. Quem distribuiu os talentos?
E por que ele deu 1, 2 e 5 para cada um? Porque é a vontade dele, ele estava vendo. Agora, se que tivesse um, ainda falasse assim, ó, caramba, deu 5 para o outro. O infeliz não conseguiu multiplicar 1. Ia multiplicar 5. Às vezes a gente está no nosso trabalho, quer a posição do outro, mas não tem a capacidade do outro ainda. Estou sendo claro aqui, até na igreja, no ministério, é a mesma coisa. A gente acha que quer fazer, o outro está assim. Gente, faz a tua parte. Se for fiel no pouco, isso serve para tudo na tua vida. Quem pode dar uma glória a Deus por isso aí? E o Senhor quer colocar você sempre no melhor lugar que cabe você. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Que cabe você, não é no lugar do outro para dar certo. Moisés só tinha um, Josué só tinha um. Teve 3 camaradas que tentaram pegar o lugar de Moisés, coragem da terra, virão, a terra abriu, comeu os 3. Estou sendo claro aqui, gente? Ele já era um príncipe, continua como um príncipe, está bom demais, estava ou não estava? Então, Deus tem um lugar específico para você, que cabe você, para você prosperar emocional, financeiro, espiritual, familiar, em todos os níveis. Quem entendeu bem aqui? Amém? Mas esse lugar tem que ser dentro da vontade de Deus, porque Ele é soberano e operando eu, quem impedirá? Eu vou falar uma coisa aqui que já falei outro dia aqui, mas choca, mas eu não vejo ninguém falar, e até porque fica com medo de criar polêmica, mas é real. A Bíblia diz que Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, invadiu o mundo todo, dominou tudo. E aí ele levou 3 jovens para a Babilônia. Quem são esses jovens? Cadê os crentes de escola dominical? Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, né? Misael, Azael e Azarias, né? Vamos lá, os 3. Eu vou fazer uma pergunta aqui. A Bíblia diz que Daniel era sábio e entendido em tudo, inclusive em revelação de sonhos. Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Deus, inclusive, falava com Daniel, né, e revelava sonhos. Deus, inclusive, presta bem atenção, inclusive deu visões para Daniel, escatológicas, que até Jesus usou a profecia de Daniel. E as profecias dele vão até o final dos tempos. Olha só, Daniel viu, sabe, a ressurreição. Ninguém tinha falado de ressurreição e o anjo mostrou para ele. Quando vem que Daniel fica com medo, o anjo fala para Daniel assim, muito amado do Senhor. Eu não vi ninguém receber esse título aí. Fala que o irmão está sabendo. Tinha bagagem ou não tinha? Tinha crédito ou não tinha? Ele preferiu ir para a cova dos leões do que negar o Senhor. Por que Deus não colocou ele para reinar no lugar de Nabucodonosor? Que ele era assim com Deus. Fala com a pessoa que está ao seu lado assim, deixa de ser bobo. O teu lugar é teu, ninguém toma, mas o do outro é do outro. É de quem operando eu, quem impedirá, quem manda no mundo, ou seja, ruim ou bom, é Deus. Quem domina sobre tudo é Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Amém ou não amém? Então, Deus já tem um espaço específico para abençoar a tua vida, para prosperar você em tudo, mas tem que estar dentro da vontade de Deus. Gente, se o crente tivesse isso como base na tua vida total, não tinha um crente mau, com dificuldade. Estou sendo claro aqui, gente? Não tinha, porque na verdade a gente briga com Deus para fazer a nossa vontade igual ao rei Ezequias. Aí vai dar ruim. Experimenta, pede a Deus, Senhor, me ajuda a largar minha vontade, seus desejos, sua vontade, suas pirraças. Quem entendeu aqui? Pede a Deus, Senhor, me ajuda a abrir mão de mim. Tem uma música que fala assim, como é que é? Liberta-me de mim, né? E o pessoal canta do louvor. Eu vi um negócio lá, escrito lá na igreja, lá, que achei até legal. O pessoal do louvor, achei até legal. Estava assim, ó, os músicos tocam instrumento. Só os adoradores tocam o coração de Deus. Estava escrito lá, não é minha palavra não, tá? Estava lá. Estava até em espanhol, que depois traduzi para ver. Mas achei legal. Então, presta bem atenção. Aí fala assim, que ele cresça, não é isso? Diminua. É tão bonito esse louvor. Todo mundo canta, né? Levanta a mão. Eu acho bonito. Mas na hora de fazer, cadê?
Na hora de você querer que Deus realmente cresça e apareça, não, mas Senhor, mas isso aí não. Aí fica difícil. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa mensagem aqui? Se você quer ter vitória com Deus e prosperar em tudo na tua vida, abra mão da tua vontade. Eu vou falar uma coisa para você. Sabe quem fica frustrado? É quem tem expectativa da sua própria vontade. Porque quando você está na vontade de Deus, você não fica frustrado, porque a vontade dele é melhor para a tua vida. Não tem como ficar frustrado você dentro da vontade de Deus. Você só fica frustrado porque fere teu ego, não conseguir, Deus erra, deu errado. Quem entendeu bem aqui? Agora, quando está fazendo a vontade de Deus, a responsabilidade de dar certo é de Deus, não é sua. Deixa de ser bobo. Seja inteligente. Não é verdade? A melhor coisa que tem é trabalhar com o CNPJ dos outros. Não é verdade, gente? É só você obedecer o que o chefe está mandando. Se deu errado, quem mandou foi ele. Quem entendeu bem aqui? A melhor coisa que tem é CNPJ. Se der zebra, ficar devendo lá o ficho, sei lá o que, é o outro, não é você. A melhor coisa que tem é trabalhar debaixo da vontade de Deus, porque Ele é responsável por prosperar e abençoar a tua vida. Então, inteligência, culto, igual o apóstolo Paulo, racional. E raciocinar não dói. Amém? Ou seja, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí eu preciso renovar o meu entendimento. Qual renovar? Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu vou ficar com a vontade dele. E Davi entendeu isso. Por isso que ele falava assim, entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, a tua vontade, o teu desejo. Confia nele e o mais ele fará. Quem está entendendo essa mensagem aqui? O Senhor Jesus pega o apóstolo Paulo. No início, não tinha como, porque Deus pega ele e fala o seguinte, olha, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, aguilhão é aquela vara com a ponta de ferro que fica trocando o boi. Quem entendeu bem aqui? E o apóstolo Paulo era um boi bravo, tinha muita vontade. Ele tinha muito de si. Quem entendeu bem aqui? Aí Deus, ele queria pegar o evangelho, mas Deus fala assim, vai ficar aí um tempinho. Sabe quanto tempo o apóstolo Paulo ficou até pegar o evangelho? 14 anos. Quanto tempo? 14 anos. Até pregar o evangelho, conseguir ser enviado pela igreja. Então ele ouviu espera de Deus. Quem entendeu bem aqui? Ouviu espera, ouviu não, ouviu sim. E no final também ele fala, Senhor, tem um espinho na carne, dá para quebrar o galho e tirar? O que Deus fala com ele? Não. Mas é um espinho que Satanás está me perturbando. Não. Porque eu estou protegendo você de você. É interessante que Deus protege o servo dele até dele mesmo. Porque Jesus fala assim, você recebeu muita revelação, teve muito poder, e isso aí pode envaidecer você. É necessário você ter alguma coisinha para entender que você é um ser humano, servo, e eu sou o Senhor. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Quem está disposto a ouvir o espera, o sim e o não de Deus aí? Dá uma glória a Deus bem alto. Você vai precisar do Espírito Santo para isso. Amém? Mas vai ser a melhor coisa da sua vida. A melhor vitória que você pode ter na sua vida é isso. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Então fica de pé em nome de Jesus. Amém? O sim é o não é, Douglas? O não e o espera. E aí, até porque não tem o que fazer. É ou não é verdade? Como é que você vai resistir à vontade de Deus? Então é melhor se entregar logo. É ou não é? Quanto mais você resiste, mais vai sofrer. Vai bater cabeça por aí, é ou não é verdade? Vai dar murro em ponta de faca, não vai dar certo. Deus deseja que você seja próspero e abençoado em todos os níveis da sua vida. E aí você vai ser produtivo aonde Deus te plantar. Aonde Deus te plantar. Aonde Ele te plantar. Qual lugar? Aonde te plantar vai ser bênção. Mas aquela terra é seca. Não, Deus vai fazer ali uma torrente de água ali. E o pessoal vai olhar que aquele é um oásis, é você plantado no deserto. Amém? É assim que Deus faz. Entendeu? Aonde você nem imagina, Deus abençoa. E a melhor coisa é trabalhar assim. Eu vou aqui dar 2 exemplos rapidinho para vocês. As Ilhas Canárias são um conjunto de 8 ilhas.
E a gente estuda para poder ir lá, claro, para conhecer, legal. E lá, realmente, é a Espanha, né? Apesar que fica na costa ali do Marrocos, perto da África. A pastora queria até nadando até lá, não vai não. Depois você vai. Rapidinho. E aí, mas é realmente a Espanha. Você tem ali, sabe, uma qualidade de vida da Europa mesmo. Tudo bonito, tudo limpo, sabe, ônibus, transporte, salário. E o cidadão é cidadão espanhol. E a Espanha toma conta. E aí não tem água nessas ilhas. O que o rei lá da Espanha fez? Mandou colocar lá vários dessalinizadores que abastece 2 milhões de pessoas com água, sabe? As matrizes lá elétricas são aquelas eólicas e de placas solares que também não deixa de ter. Então, tudo é abastecido, tudo bem. Inclusive, tudo lá é mais barato do que, inclusive, na Espanha, porque lá ele isenta de impostos. Uma benção, tá? Você vai de lá para a Europa toda. Mais abaixo um pouquinho, tem outro arquipélago, Cabo Verde. São 10 ilhas. 10 ilhas. Eles quiseram se libertar. Achei bonito isso. Legal. Sabe, da Europa. Não, a gente agora é independente. Não tem água. Não tem alimento. Quem está entendendo bem aqui? A única coisa que tem é pesca. Não tem cidadania europeia, sabe? Não tem produção, não tem nada. O que eu falei? Trabalhar com a CNPJ dos outros é bom. Às vezes, a nossa arrogância leva a gente a querer fazer a nossa vontade. E a gente faz com que toda uma geração depois pague por isso. Isso foi em 80 e pouco que aconteceu. As gerações de hoje estão nascendo lá na pobreza. Quem entendeu bem aqui? Poderiam estar com o padrão lá da Europa. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, a nossa igreja, essa igreja aqui está debaixo, sabe, do padrão do reino dos céus. Então, você é cidadão do reino dos céus. Mas para você tem que fazer a vontade do Pai. Não queira ser independente, como Eva fez, como Saul fez. Deu para entender bem aqui? Se coloque debaixo da soberania do rei. E você vai ter a cidadania dele também. Quem quer a cidadania de Jesus aí? Que quando você falar assim, Pai, o Pai de Jesus Cristo é teu Pai. Quando você falar, eu tenho um rei, é o mesmo rei dos céus, é o teu rei. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus bem alto, Senhor, aí? Amém? O Pai, aplaude o Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Amém. E aí, não só você é abençoado, como sua família, seus filhos e a tua posteridade, porque todos vão ter a cidadania celestial. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor. E, Pai, nos ajuda pelo teu Espírito, Senhor, a fazer a tua vontade. Senhor, para nós é impossível fazer isso sozinho. Por isso, Espírito Santo, nós pedimos a Ti, meu Deus, como Espírito de Cristo, que inunde cada coração aqui. Mesmo que venha nos doer, meu Pai. O Senhor Jesus diz que se o nosso pé faz tropeçar, arranca. Então, meu Deus, mesmo que abrir mão de alguma vontade, venha nos atrapalhar, mas nos ajuda, meu Pai, para que o teu povo possa viver o melhor que o Senhor tem para eles. São co-herdeiros, Senhor, do Senhor Jesus, herdeiros das promessas de Abraão, teu amigo. Então, Pai, nos ajuda, Senhor, a abrir mão da nossa vontade, para ficar com a sua, mesmo que no início pareça loucura. Que o Evangelho é loucura, realmente. Porque é o teu poder que se aperfeiçoa em nós. Por isso, abençoa teus filhos, nos abençoa, cada um de nós, a buscarmos em primeiro lugar a tua vontade, o teu reino. E sermos mais que vencedores, em nome de Jesus. Eu não sei o que você deseja de Deus, mas eu queria que você submetesse ao Senhor hoje. Colocasse para Deus, Senhor, é isso que o Senhor quer? É o melhor para mim? E pede a Ele, Senhor, se não for, coloca outra coisa no meu coração, ou então nem me dá, me diz não, para eu ser abençoado. Então, convido você a vir ao altar do Senhor, mas com esse, sendo pobre de espírito. Quem entendeu bem aqui? Jesus falou que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Abrindo mão da tua vontade para ficar com a vontade de Deus, porque ela sim vai te abençoar de maneira rica e poderosa. Essa mensagem para você
é uma mensagem para abençoar a tua vida, para fazer você prosperar. Amém? Em todos os níveis. Amém, varão? Glória a Deus. Vem com esse sentimento. Gente, pobre de espírito para o mundo é uma pessoa indigna. Mas para o reino dos céus é dele. Jesus falou que, olha, deles é o reino dos céus. Jesus resolveu dar o reino dos céus para os pobres de espírito. Aqueles que o mundo rejeita, Jesus fala assim, o reino é teu. É o que Deus quer para a minha vida e para a sua. Então coloca diante de Deus a tua vontade. Fala, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. É difícil, mas eu preciso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu preciso, Senhor. Nós precisamos, ó Pai. Oh, meu Pai. Oh, Senhor, aleluia, Pai. Oh, abençoa, Senhor, teus filhos e nos ajuda, meu Deus, nos ajuda.